Aos seus discípulos. Sexta-feira, dia 10 de julho, Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora, lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, continuamos a nossa reflexão sobre a orientação ou discurso missionário de Jesus, orientando os seus discípulos. O evangelho de hoje se encontra em Mateus 10, versículo de 16 a 23. Nesses versículos do capítulo 10 de Mateus, Jesus prepara os seus discípulos para o que eles vão encontrar na sua missão, na sua caminhada. Por onde eles vão passar, eles vão encontrar hostilidade, perseguição, vão ser expulsos de muitas cidades e muitas casas, muitas pessoas não iriam recebê-los. E Jesus então orienta, dá orientações práticas. Eles têm autoridade e o poder de Jesus. Eles compartilham da missão, da vida de Jesus e do poder de Jesus, poder de curar enfermidades, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Mas eles também vão compartilhar do sofrimento de Jesus. Aqui está uma coisa importante que eu já falava no início da semana, a respeito da palavra apóstolo. Apóstolo significa testemunho, ou podemos dizer mártir, né? Não é só uma pessoa que sai pregando a palavra de Deus.
mas o apóstolo, primeiramente, apóstolo somente os 12, não existe mais apóstolo. Isso é um contrassenso de alguém que se autodenomina apóstolo. Apóstolo é somente os 12, aqueles que foram escolhidos, chamados, preparados e foram formados pelo próprio Jesus. E eles compartilharam do poder e da missão de Jesus e morreram por causa de Jesus. Foram martirizados. Então esses são os apóstolos. É claro que Judas, o traidor, embora não perca o título de apóstolo, mas ele foi o traidor, ele se matou, né? Então ele não é mártir, e sim foi um deslize da vida dele, e que, embora continua sendo apóstolo, né? O lugar de Judas é insubstituível. Dizem que nos Atos dos Apóstolos que eles escolheram um outro São Matias para substituir o lugar de Judas. Não, o lugar de Judas fica vazio para sempre. Ninguém ocupa o lugar que Judas deixou com a sua traição. O resto do discurso missionário de Jesus revela aos discípulos o que eles esperam na sua missão. Podem esperar o mesmo tratamento que deram a Jesus. Portanto, como Pedro, por exemplo, foi martirizado, foi pregado na cruz, todos eles foram martirizados, mas Pedro foi pregado na cruz. Longe de prometer uma missão sem conflito, sem oposição, Jesus não promete vida fácil para ninguém. Quem vem atrás de Jesus, querendo riqueza, querendo casa, dinheiro, fama, poder, está procurando a pessoa errada, está seguindo a igreja errada. A igreja de Jesus, Jesus não promete para nós nada de facilidade, tá bom? É importante a gente ter isso claro, porque tem aí pessoas que se dizem cristão e que fica prometendo prosperidade, riqueza. Você vem aqui para nossa igreja, você dá a sua oferta, o seu dízimo, você contribui e você vai ficar rico, você vai ter muitas bênçãos. Olha, primeiro que Jesus disse, o que de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, as bênçãos de Deus não podem ser compradas, a graça de Deus não é comprada. O dízimo, a oferta não tem esse propósito de comprar o dom de Deus. Isso é pecado. Quem faz isso, quem quer comprar o dom de Deus, peca, né? Chamados pecado de simonia. Então, os discípulos que vão de graça, então o dízimo ou a oferta não tem essa conotação de barganha com Deus. Eu dou dízimo e Deus então me dá bênçãos. Não, a bênção é de graça, você não precisa dar nada. Agora, é importante, porque todo operário é digno do seu sustento. Então, a comunidade deve prover as necessidades daqueles que anuncia a palavra de Deus. Então Jesus prepara os discípulos para a hostilidade. São enviados como criaturas indefesas, aqui representado pelas ovelhas, para o meio de predadores ou lobos. Por isso são exortados a ser astuto como a serpente, mais simples como as pombas, sem perder a humildade, a simplicidade. Ao ser julgado ou castigado por chefes religiosos ou por funcionários do governo, compartilham da missão de Jesus. Então, os apóstolos, como já disse, eles foram martirizados, eles morreram por causa de Jesus, e Jesus sabia disso, e Jesus preparou eles para isso.
Eles foram preparados para o final da vida deles, e durante a vida deles, as perseguições e todas as hostilidades que eles iriam encontrar. E, portanto, eles, repito, eles compartilham, sim, do poder de Jesus, da vida de Jesus, da missão de Jesus, mas do fim de Jesus. Assim como Jesus morreu e foi pregado numa cruz e foi martirizado, os discípulos também teriam um fim. Ele diz: vocês vão beber do cálice que eu bebi. Entre os terrores que aguardam os discípulos estão a preocupação com o que vão falar diante de um tribunal, quando forem levados num julgamento. Divisões dentro da própria família, então perseguição e incompreensão pelos membros da própria família, traição dos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor. Então seremos traídos por pessoas do nosso meio, do nosso convívio. Por isso, aliás, a palavra traição é interessante, porque o inimigo não trai a gente. Quem trai, o traidor, é sempre os amigos, tá? É importante saber disso, que o inimigo, a gente sabe que ele não gosta da gente, persegue a gente, então ele não está traindo a gente. Quem trai, então o traidor, são aqueles que convivem conosco, a família, amigos, pessoas do nosso convívio. Então é importante ter essa distinção. Pessoas que vão nos odiar e que vão nos perseguir. Esses terrores são suplantados pela confiança que o Espírito de Deus vai nos dar ao nosso espírito, essa paz interior dentro de nós. Mesmo que estejamos presos, mesmo que estejamos perseguidos, caluniados, maltratados, mas nós vamos estar em paz dentro de nós. Então, por isso, não tenhais medo, não precisamos ter medo. Seremos justificados no final com a vinda do reino de Deus.